Olá, estudantes. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Hoje o Portal de Estudos de Química apresenta os temas mais abordados na prova de Química do Enem a partir de 2013. Eu fiz aqui uma tabela com a relação do conteúdo programático da prova do Enem e eu vou dar um destaque para os assuntos que caem com maior frequência nesta prova, repetindo a partir de 2013, ok? Bom, primeiramente eu gostaria de começar com a atomística, que apresentou desde 2017 questões referentes ao modelo atômico de Bohr. Lembrando que o modelo atômico de Bohr, ele explica que o elétron eles têm um deslocamento ao redor do núcleo em órbitas estacionárias com energia própria e contínua, e quando o elétron absorve uma energia externa em forma de luz, calor ou eletricidade, o elétron salta para um nível de maior energia e no retorno do elétron ao nível mais interno, onde é mais estável, ele libera energia que foi absorvida em forma de ondas eletromagnéticas ou luz de cor definida, ok? Ainda no tema relacionado ao estudo do átomo, a radioatividade ganha grande destaque. Praticamente não apareceu apenas na prova de 2014 e 2018, mas a radioatividade é um assunto com altíssima relevância, onde eu destaco o período de semidesintegração ou tempo de meia-vida, que é o tempo na qual a atividade radioativa é reduzida a 50% da atividade inicial, e vale a pena vocês estudarem esse tema fazendo exercícios relacionados, repito, ao tempo de meia-vida ou período de semidesintegração. Na química geral, o destaque vai para a diferença de substância química pura e mistura, como diferenciá-las através da determinação das suas propriedades físicas, tais como ponto de fusão, ebulição e densidade, por exemplo. Destaco também as técnicas de separação dos componentes de misturas homogêneas e heterogêneas, que é um assunto que o Enem gosta muito de explorar, Revisem as técnicas de separação das misturas homogêneas, como separação sólido-líquido através da destilação simples, líquidos homogêneos por destilação fracionada, misturas heterogêneas sólido-líquido, por exemplo, filtração comum, líquidos heterogêneos immiscíveis por decantação, etc. Ok? Ainda no tema relacionado à química geral, muito relevante questões referentes às ligações intermoleculares entre partículas no estado sólido e líquido, destacando as ligações do tipo dipolo induzido, dipolo instantâneo, ou forças de London estabelecidas entre as moléculas de natureza apolar. Já as moléculas polares estão ligadas entre si por ligações chamadas de polo-dipolo, dipolo permanente, também conhecidas como forças de London, forças de Van der Waals, E em destaque as famosas ligações de hidrogênio estabelecidas entre moléculas muito polares, como hidrogênio de uma molécula, flúor, oxigênio e nitrogênio de outra molécula. Também não posso deixar de citar as interações do tipo íon dipolo, quando, por exemplo, colocamos o sal cloreto de sódio em água e ele vai se dissolver, e nessa dissolução ocorre uma dissociação iônica, e nessa dissociação o cátion sódio liga-se ao dipolo negativo da molécula de água, que é o átomo de oxigênio, e o íon cloreto liga-se ao dipolo positivo da água, que é o átomo de hidrogênio, através das interações de íon dipolo. Com relação à química geral, um tema de altíssima relevância são os cálculos estequiométricos, onde eu destaco as questões com estequiometria em casos especiais, como reagente em excesso,
reagente com impurezas e rendimento do processo. Vale a pena vocês revisarem esse assunto com a resolução de exercícios, já que essa prova do Enem ela tem ultimamente um perfil muito parecido com a prova da FUVEST, ou seja, é uma prova conteudista, com um relativo grau de dificuldade das questões, e nada que com o treino vocês não resolvam essas questões. Já entrando no campo da físico-química, eu destaco aqui um assunto de uma frequência altíssima, que são as soluções, destacando as concentrações das soluções, exatamente, concentração comum, né? Relação massa do soluto pelo volume da solução, concentração molar, que é a mais comum, né? Que eles pedem com maior frequência, que é a concentração em quantidade de matéria de soluto, mol de soluto pelo volume da solução. E eu também não posso deixar de citar as operações com soluções, destacando a titulação ácido-base. Isso o Enem adora. O examinador do Enem muda, mas o perfil das questões continua. Titulação ácido-base é um assunto que é cobrado com uma relativa frequência. Tomem atenção para este fato. Já a termoquímica também é um assunto muito cobrado nas últimas provas, onde eu destaco os cálculos termoquímicos de ΔH. Os cálculos de ΔH podem ser realizados através da famosa lei de Hess, né, onde você soma o ΔH das etapas anteriores, e também a energia de ligação e a entalpia de formação. Façam exercícios relacionados aos cálculos termoquímicos de ΔH, ok? Equilíbrio químico, sem dúvida, é o tema relacionado à físico-química que tem maior frequência, destacando aqui o equilíbrio iônico, onde a hidrólise salina e o potencial hidrogeniônico proveniente do equilíbrio iônico da água, né, que é o famoso pH e pOH, sem dúvida é o assunto mais cobrado na prova do Enem. Como vocês podem ver aqui, é um assunto de uma relevância muito grande. Vale a pena também vocês revisarem com a resolução de exercícios voltados a esse assunto, o equilíbrio iônico principalmente, ok? Já agora na questão da eletroquímica, os dois tópicos da eletroquímica, que é a pilha, que é uma reação de óxido-redução espontânea, e também a eletrólise, ambos são muito comuns aparecerem na prova do Enem. Também, se vocês puderem revisar esse tema através da resolução de exercícios, a probabilidade desse tema aparecer é muito grande, né? Pilha ou eletrólise. Lembrando que a eletrólise é um processo de óxido-redução não espontâneo, né, que ocorre somente na presença de descarga elétrica, chamando a atenção para o fato da carga elétrica é calculada através do produto da corrente elétrica em ampere-tempo em segundos. Pilha, por sua vez, é um processo espontâneo, onde uma reação de óxido-redução, né, de transferência de elétrons, produz eletricidade, enquanto a eletrólise, a eletricidade é que vai originar a óxido-redução. Portanto, pilha é um processo espontâneo e eletrólise é um processo não espontâneo, ok? Na questão da química orgânica, quais são os assuntos de química orgânica que têm uma frequência maior nas provas do Enem? Eu destaco isomeria espacial. Sim, isomeria espacial é aquilo que ele cobra ultimamente com grande frequência. Destaco isomeria óptica, onde vocês vão identificar na cadeia carbônica o carbono assimétrico ou quiral, que tem 4 grupos ligantes diferentes. Isomeria geométrica do tipo cis-trans, né,
onde o isômero cis é aquele na qual no mesmo plano tem pelo menos 2 ligantes iguais, enquanto no isômero trans os grupamentos estão em posições transversais. O isomeria espacial é o meu destaque. Reações orgânicas, pelo menos desde 2013, não falhou, né? Caiu em todas as provas. Destaco a reação orgânica de oxidação de alcenos. Sim, oxidação de alcenos. Eu tenho para dizer para vocês que os alcenos podem ser submetidos à oxidação do tipo ozonólise, formando aldeídos eocetonas, oxidação energética, formando ácidos carboxílicos ou cetonas, e também nós temos a oxidação branda, onde o alceno origina um diol. As reações orgânicas, além da oxidação de alcenos, nós temos também a oxidação de álcoois, que é bom você ficar atento. Álcool primário oxida aldeído, o aldeído pode oxidar ácido carboxílico, o álcool secundário oxida cetona e o álcool terciário não sofre oxidação. Uma outra reação muito relevante é a reação de formação do éster, que é a esterificação com equilíbrio dinâmico com uma hidrólise. Na esterificação, o ácido carboxílico vai reagir com um álcool formando o éster e a água. Como trata-se de um equilíbrio dinâmico, o éster reage com a água formando o ácido carboxílico e o álcool. Também proveniente do éster, nós temos a saponificação, né? A reação de formação de um sabão, onde o éster vai reagir com uma base forte, formando um sal de ácido carboxílico, que é o constituinte do sabão. Ainda dentro da química orgânica, o destaque vai para a reação de polimerização. Sim, os polímeros de adição e os polímeros de condensação, certo? Façam a revisão desse tema. O Enem tem uma preferência muito grande por este assunto, como vocês podem ver, né? Também relacionado à questão do petróleo, a origem do petróleo e principalmente as frações obtidas do petróleo por destilação fracionada e uso dos mesmos como combustível. Mas de química orgânica praticamente quase que não falha uma questão referente ao tema de bioquímica, que pode ser uma questão relacionada à bioquímica dos lipídios ou dos carboidratos, ou ainda bioquímica relacionada ao estudo dos aminoácidos e proteínas. Esse é um assunto que aparece também com relativamente uma frequência razoável. Vocês podem notar que até no ano passado apareceram 2 questões relacionados a esse tema, repetindo bioquímica dos lipídios, carboidratos, aminoácidos e proteínas. E para fechar esse estudo, esse panorama geral dos tópicos mais frequentes na prova do Enem, nós temos agora a química ambiental, que se de tudo que eu falei, sem nenhuma dúvida, é o tema que aparece com maior contribuição nas questões dos anos anteriores. Aqui nós destacamos para todos vocês, na química ambiental, a questão da poluição atmosférica, né? E outra questão que esse assunto também está interrelacionado com a biologia, que também faz referência a esse tema, e a geografia, dentro, evidentemente, das referidas questões inerentes a cada disciplina, né? Poluição atmosférica destaca os poluentes atmosféricos, e como o monóxido de carbono, o excesso de gás carbônico na atmosfera, que intensifica a questão do efeito estufa, causando aquecimento global, poluição da água através, por exemplo, do despejo de esgoto não tratado na água dos rios, que isso vai provocar, por exemplo, uma demanda maior
de algas que realizam fotossíntese, que podem eventualmente causar o efeito da eutrofização, poluição do solo e o lixo orgânico também. Esses são temas que, de tudo que eu falei, contribui com um maior número de questões na prova do Enem. Notem que, exceto na prova de 2017, que caiu apenas uma questão, em todos os outros certames, mais de uma questão estão relacionados a esse assunto. Repito, esse assunto pode ser tanto sendo abordado na parte de geografia, como também da biologia, da ecologia, que os professores relacionam. De um modo geral, esse é o panorama da prova. A prova de Química do Enem é exigente, conteudista, muito parecido com o perfil da prova da FUVEST com relação ao grau de dificuldade das questões, com um predomínio muito grande de questões de química ambiental. Físico-química, como eu já falei, destaca o equilíbrio iônico proveniente da água, por exemplo, com pH e pOH, que mede acidez e basicidade das soluções, eletroquímica com estudo de pilha, eletrólise, soluções com concentrações de soluções e operações, destacando titulação ácido-base, química orgânica com questões que se referem aos polímeros de adição, de condensação, reações orgânicas, e a bioquímica, como eu já acabei de citar, né, bioquímica dos lipídios, carboidratos e proteínas. Química geral inorgânica destaca o tema de ligações intermoleculares, como por exemplo as ligações de hidrogênio, e uma curiosidade, né, podemos destacar que na prova do ano de 2019 observou-se uma tendência de questões interdisciplinares, como física e biologia, e inclusive não somente na prova do Enem de 2019 apresentou esta característica de questões interdisciplinares, mas também a prova da VUNESP, da FUVEST e da Unicamp. Parece até que foi um combinado entre eles, né? Só para destacar esta característica aqui da interdisciplinaridade da prova do Enem, eu peguei aqui 3 questões para nós estudarmos essa tendência da prova que foi realizado no último certame de 2019. Aqui, por exemplo, essa questão aqui, ó. Em uma aula experimental de calorimetria, uma professora queimou 2,5 gramas de uma castanha de caju crua para aquecer 350 gramas de água em um recipiente apropriado para diminuir as perdas de calor, com base na leitura da tabela nutricional a seguir e da medida da temperatura da água após a queima total do combustível, que nesse caso é a castanha de caju. Ela concluiu que 50% da energia disponível foi aproveitada. Dado inicial era que o calor específico da água é 1 caloria por grama por grau Celsius, quer dizer, uma caloria de energia transferido para a água, transferido a 1 grama de água, aumenta em 1 grau Celsius sua temperatura, e a temperatura inicial da água era de 20 graus Celsius. Aqui está uma tabela com a quantidade de 10 gramas, que corresponde a 2 castanhas de caju, o valor energético proveniente da sua queima e a sua constituição bioquímica. A pergunta do exercício é a seguinte: qual foi a temperatura da água em graus Celsius medidas, né, no final do experimento? Esse é um exercício que envolve um conceito relacionado à química, da termoquímica e também da física com a termodinâmica ou termologia, como queiram. Então, relacionado aos 2 assuntos, esse exercício tem 2 etapas, onde na primeira etapa nós vamos realizar o cálculo da energia aproveitada, sendo que a quantidade de castanha de caju
que foi disponibilizado é 2,5 gramas. E eu multiplico isso por esse dado que 2 castanhas de caju, cuja massa é de 10 gramas, fornece 70 quilocalorias de energia. Então eu peguei a massa da castanha utilizado, que é 2,5 gramas, e multipliquei pelo dado fornecido, que é 70 quilocalorias, 10 gramas de castanha. Cancelo gramas de castanha do numerador com gramas de castanha do denominador. E também eu não posso deixar de multiplicar por 50%. Por que por 50%? Que é exatamente a porcentagem da energia disponível que é aproveitada, 50% apenas. Ok, então com isso chegamos à seguinte conclusão: 2,5 gramas de castanha, quando utilizado como combustível, quando queimado, 50% da energia sendo aproveitada, fornece 8.750 calorias. Pronto, essa é a primeira etapa. Calculado a energia aproveitado em forma de calor, agora nós vamos usar o conceito da termodinâmica, da termologia, que é para realizar o cálculo dessa variação de temperatura, né? Através da fórmula do Quimacete, né? Quantidade de calor fornecido pelo combustível, e essa quantidade de calor vai ser transferida a uma certa massa da água, que tem um calor específico fornecido igual a 1 caloria por grama por grau Celsius, e a variação de temperatura eu vou calcular. Então aqui estão os dados. A quantidade de calor é exatamente o que foi calculado no primeiro passo, 8.750 calorias. A massa de água na qual foi utilizado no experimento está aqui, é 350 gramas. Aqui está. O calor específico da água é 1, e a variação de temperatura é 25 graus Celsius. Sabendo que aqui foi fornecido que a temperatura inicial é de 20 graus Celsius, o ΔT, né, que é a variação de temperatura, é calculado da seguinte maneira: temperatura final menos a temperatura inicial. Aqui está. A variação de temperatura é de 25 graus Celsius, a temperatura final é igual a 25, né? Muda a temperatura inicial de membro, muda o seu sinal, então menos 25 vai ficar mais 25 com mais 20, o ΔT é 25 e a temperatura inicial é 20. E a variação de temperatura é igual a 45 graus Celsius. 45 graus Celsius é a alternativa correta dessa questão do Enem, que é a alternativa letra C. Notem que nós utilizamos no estudo da termoquímica os cálculos da quantidade de energia, e eu utilizei um conceito da termofísica que os físicos utilizam, do cálculo da quantidade de energia pela fórmula da massa, calor específico da água, vezes a variação de temperatura. Um assunto interdisciplinar, sim, exatamente. Eu escolhi um outro assunto aqui, uma outra questão que também foi abordado na prova do Enem de 2019, relacionando aqui química com biologia. Vejamos, a poluição radioativa compreende mais de 200 nucleotídeos, sendo que do ponto de vista do impacto ambiental destaca-se o césio-137 e o estrôncio-90. A maior contribuição desses radionuclídeos antropogênicos no meio marinho ocorreu durante as décadas de 1950 e 1960, como o resultado dos testes nucleares realizados na atmosfera. O estrôncio-90 ele pode se acumular nos organismos vivos e em cadeias alimentares, em razão da sua semelhança química, pode participar do equilíbrio com carbonato e um detalhe importante está aqui, ó. O estrôncio pode substituir o cálcio em diversos processos biológicos. Ao entrar na cadeia alimentar na qual o homem faz parte, a pergunta é a seguinte:
qual tecido orgânico humano o estrôncio será acumulado predominantemente. Nós falamos da questão da radioatividade, da poluição radioativa, do lixo radioativo, ou, por exemplo, através de uma explosão de um reator nuclear que vai originar os elementos radioativos na atmosfera, como além do césio-137 e estrôncio-90, o iodo, sim, e eles precipitam contaminando a água, contaminando o solo, e consequentemente, ao contaminar a água e o solo, eles entram na questão da cadeia alimentar, né? No solo contamina, por exemplo, o vegetal, o alimento que, por exemplo, o gado vai pastar e ele come, por exemplo, um vegetal contaminado com estrôncio. E o que o gado tem a ver com a cadeia alimentar? Ele fornece os derivados do leite. E a questão de biologia que o aluno tem que saber para fazer essa questão é que o cálcio é o constituinte dos ossos e dos dentes. E nesse caso especificamente, o cálcio ele pertence à família 2A, a chamada família dos metais alcalinos terrosos. Aqui está o cálcio. E ele tem uma similaridade química com o estrôncio. Aqui está o estrôncio radioativo. Então, nesse caso especificamente, o estrôncio, por pertencer à mesma família do cálcio, eles têm propriedades químicas semelhantes e por isso o cálcio constituinte dos ossos é substituído pelo estrôncio. Mas o estrôncio ele veio da onde? O estrôncio veio da poluição radioativa que contaminou, por exemplo, a plantação, os vegetais. O gado se alimentou dos vegetais contaminados com estrôncio e isso foi transferido para o leite, e o leite que as pessoas consomem que contém agora o estrôncio que substitui o cálcio. E qual é o problema do estrôncio substituir o cálcio? É esse daqui, ó. O estrôncio, por ser um elemento radioativo, ele vai emitir radiação nos ossos onde ele foi absorvido. E essa radiação, principalmente a radiação gama, ela vai produzir metástase no tecido ósseo, causando um tumor. Isso daqui é um tumor ósseo causado por contaminação do estrôncio. Enfim, o estrôncio substitui o cálcio aonde? O que o aluno tinha que saber era que o cálcio ele está presente nos tecidos ósseos. Ele será acumulado predominantemente nos ossos e nos dentes, no tecido ósseo, que é a alternativa correta dessa questão, que é a alternativa E. Aí, um assunto relacionando a química da radioatividade com a biologia, onde o aluno teria que tomar conhecimento que o cálcio é constituinte dos ossos e dos dentes e que ele tem propriedades químicas semelhantes ao estrôncio, porque eles estão localizados na mesma família da tabela periódica. Na prova de 2019 também apareceu uma outra questão que relaciona o tema de química com biologia. Essa questão aqui, ó, observem. Ele diz o seguinte aqui, ó, acompanhe. Glicólise é um processo que ocorre nas células que converte glicose em piruvato durante a prática de exercícios físicos que demanda grande quantidade de esforço. A glicose é completamente oxidada na presença de oxigênio. Entretanto, em alguns casos, as células musculares podem sofrer déficit de oxigênio e a glicose ser convertida em 2 moléculas de ácido lático. Aqui está. A glicólise é a transformação da glicose em 2 moléculas de ácido lático.
As equações químicas para a combustão da glicose e do ácido lático estão representadas abaixo. Na equação de número 1, nós temos a combustão da glicose em gás carbônico e água, e na equação de número 2, essa é a fórmula do ácido láctico, que ao ser oxidado, também submetido à combustão da gás carbônico e água com seus respectivos ΔH. Ele pede para você calcular o ΔH do processo anaeróbico. O processo anaeróbico é esse da glicólise, que transforma a glicose em 2 moléculas de ácido lático. Qual é o ΔH dessa reação da glicose que se transforma em 2 moléculas de ácido lático? Muito bem. Então esse é um exercício de cálculo de ΔH usando a lei de Hess. Mas o aluno tem que primeiramente montar essa equação na qual eu quero calcular o ΔH, que é a glicólise. Mas ele diz aqui, ó, glicose transformado em 2 moléculas de ácido lático. Aqui está, primeiramente, a equação da glicólise. Aqui está a glicose sendo transformado em 2 moléculas de ácido lático. E qual é o ΔH dessa reação? O ΔH da transformação da glicose em 2 moléculas de ácido lático, que é a glicólise, é a resposta do exercício. E como eu faço isso? Aplicando a lei de Hess, onde eu devo somar essas 2 equações fornecidas nos dados, de forma que a soma disso resulte nessa equação incógnita na qual eu quero achar o ΔH. Então, na equação na qual eu quero achar o ΔH, que é essa aqui, eu tenho 1 mol de glicose no primeiro membro. Então vamos ver onde está a glicose nos dados. A glicose nos dados fornecidos nessa questão estão localizados aqui na primeira equação. Aqui está a glicose. A glicose está na primeira equação exatamente como eu quero que ela fique na equação incógnita. Então eu deverei manter a equação número 1 idêntica, sem alterar nada. Copia ela na íntegra, mantendo, é claro, o seu ΔH. Aqui está, eu copiei a primeira equação sem modificar nada. Por outro lado, na minha equação incógnita, eu tenho que ter o ácido lático, notem, aqui está, no produto com 2 mols. Porém, nos dados, o ácido lático está do lado esquerdo nos reagentes com 1 mol. Aqui eu tenho que fazer 2 procedimentos. Primeiramente, eu deverei inverter a equação de número 2 para que o ácido lático fique do lado direito. E também, além de inverter essa equação, eu tenho que multiplicar toda essa equação por 2, para que tenhamos 2 mols do ácido lático, tal como na equação incógnita. Inverter a equação e multiplicar por 2. Pegar o ΔH, inverter o sinal e multiplicar por 2 também. Aqui está a resolução. Quando eu somar as 2 equações, eu cancelo as substâncias que são iguais em lados opostos, como 6 mols de oxigênio gasoso do lado esquerdo com o lado direito. Eu cancelo também 6 mols de água do lado esquerdo com o lado direito. Eu cancelo também 6 mols de gás carbônico do lado esquerdo com o lado direito. Quando eu somar essas 2 equações, o resultado final está aqui, ó. Esse é o resultado da soma das 2 equações, sendo mantida a primeira e pegando a segunda, invertendo e multiplicando ela por 2. Agora, se vocês compararem a equação na qual eu quero achar o ΔH com a equação incógnita,
o resultado dessas combinações, notem que elas estão exatamente iguais. Então, pela lei de Hess, eu somo o ΔH das reações intermediárias e o resultado é esse. A soma do ΔH das reações intermediárias originou o ΔH de menos 112 kJ por mol de glicose. Agora, como vocês podem ver, o ΔH é negativo, portanto, trata-se de uma reação exotérmica, que implica calor liberado. Ocorre liberação, haja vista que o ΔH é negativo, de 112 kJ por mol. É a resposta desse exercício, que é a alternativa letra A. Viram que nesse caso, essa questão, além da lei de Hess, que nós trabalhamos na termoquímica, o aluno tinha que ter o conhecimento da fisiologia da respiração celular do processo de glicólise. Se bem que ele fala aqui no próprio enunciado, mas se o aluno já não tem um prévio conhecimento, a dificuldade seria muito maior. É isso aí. Eu espero que não digo uma revisão, né? Mas como o próprio nome eu usei, temas mais abordados na prova de Química do Enem desde 2013 para direcionar o seu estudo, né? Você pode, mas tem muita coisa para como eu estudo, quais são os temas mais relevantes. Espero que essa apresentação tenha sido útil para facilitar os seus estudos. Desejo a todos uma excelente prova e segue anexo a esta aula uma lista de exercícios do Enem para vocês praticarem em casa com o gabarito no final. Muito obrigado pela atenção e até a próxima oportunidade.